Hoje nós começamos a nossa segunda semana da nossa série, a missão da igreja. Quem estava aqui semana passada? Glória a Deus. Essa semana nós vamos falar a respeito, semana passada nós falamos a respeito do que significa missão. Se nós vamos falar durante o mês de julho sobre a missão da igreja, primeiro é necessário a gente definir o que é missão, qual é a missão e por que ter uma missão. Nós falamos semana passada sobre como a missão da igreja é a missão de Deus, porque a igreja em si só existe porque Deus tem uma missão, e a missão de Deus é a exaltação e a glorificação do seu próprio nome, e Ele faz isso por meio da sua igreja. Ele levantou a sua igreja para que a sua igreja funcione e seja funcional dentro da sua missão. Então, quando nós falamos, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, tudo isso só existe se nós compreendermos que aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos fazendo, é para o louvor, é para a glória e é para a exaltação do nome de Deus. Nós não estamos simplesmente fazendo serviço social, nós não vamos para a África simplesmente para o fim de acabar com a fome. Se ao fazermos serviço social, seja a Dona Carmen aqui como é que chama, Carvalho? Aqui no Carvalho, seja alguém no Nordeste, seja alguém na África, se esse serviço, o fim dele é apenas o serviço social, isso não é parte da missão de Deus, porque a missão de Deus tem a ver com pessoas redimidas, pessoas encontradas pelo amor de Deus, que agora estão derramando do amor de Deus por meio das suas obras, por meio da sua ação, por meio da sua vida. E por isso que nós vamos para o Nordeste, por isso que nós vamos para a África, por isso que nós vamos para o, como é que chama o pessoal lá no Rio, lá no Gramacho, lá no lixão do Gramacho, por isso que nós vamos para qualquer lugar em Varginha pregar o Evangelho e cuidar das pessoas em sofrimento, as pessoas aflitas, as pessoas necessitadas, porque é isso que o Senhor deseja fazer, isso é a missão. Mas agora, hoje, nós vamos definir o que significa igreja, o que nós podemos compreender biblicamente sobre sermos essa igreja que carrega uma missão, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai da glória, nós estamos diante dos teus olhos, diante do teu trono da graça, pedindo a ti graça, pedindo assim a ti habilidade de compreender, de entender o nosso propósito, o nosso chamado em ti, o porquê que o Senhor nos escolheu e nos chamou e nos santificou antes mesmo da fundação do mundo para que nós vivêssemos para o louvor da sua glória. Nós queremos ser capacitados pelo Teu Espírito hoje. Nós queremos compreensão espiritual muito mais do que simplesmente intelectual, para entendermos aquilo que o Senhor nos chama a viver, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então tá bom. Amém quer dizer assim seja, eu concordo. Então, quando alguém disser alguma coisa, ou orar alguma coisa, ou cantar alguma coisa, você pode dizer amém. Para aqueles que não estão acostumados com o linguajar cristão, é isso que significa. Assim seja, eu concordo. Eu geralmente digo, isso, sim! É a mesma coisa de amém. Então, ou talvez você seja mais religioso e a palavra exata precisa ser amém, senão não tem o poder, né? Não carrega autoridade. Amém é uma palavra, ela não tem poder em si só, além aquilo que o próprio Espírito faz. Então o que o Espírito quer é uma concordância do nosso coração e não uma palavra de poder como um Hadouken, um Lectopurg, né? Enfim. Amém. Obrigado, irmão. Então, hoje em dia nós temos muitas opiniões, nós ouvimos quando você abre o seu Instagram, abre o seu Twitter, abre o seu Facebook, nós estamos carregados de informação e opiniões sobre o que é igreja, ou quem é igreja, o porquê igreja, quem pode ser igreja, não é? Não sei se nas suas páginas, na sua bolha virtual é assim,
mas pelo menos na minha, aonde eu estou, tem gente dando opinião a respeito do que significa ser cristão ou o que significa ser igreja. As pessoas vão começar a dizer quem é igreja, quem é filho de Deus. Todos somos filhos de Deus? Não, somente alguns são filhos de Deus. Quem pode tomar a ceia? Apenas alguns, apenas outros? Quem pode entrar e fazer parte da igreja? Pode alguém que é assim, assim assado, ser parte da igreja e assim por diante? Onde quer que nós vamos, tem alguém dando a opinião pessoal sobre o que significa igreja. Mas antes de nós darmos a nossa própria opinião, primeiro importante que a gente olhe para as Escrituras e consigamos entender o que é que Deus define sobre igreja. Então, para entender sobre a missão da igreja, primeiro nós vamos precisar também definir o que é igreja. Porque talvez você esteja preocupado com a missão da igreja, sendo que você não é igreja. Talvez você esteja fazendo uma missão, mas você não está fazendo a missão da igreja. Ou talvez você é uma igreja, você é igreja que está fazendo uma missão, mas que não é a missão da igreja, né? Eu converso às vezes com pessoas que começam ministérios ou movimentos para-eclesiásticos e demorou um tempinho para eu entender isso, mas com a experiência eu comecei a ver como muito mais do que simplesmente uma opinião, isso sempre acontece. Que onde quer que um movimento para-eclesiástico começa, ele também termina. Eu não conheço nenhum movimento para-eclesiástico que tenha durado por décadas. Porque você vai ver que o fim do ministério para-eclesiástico, quer dizer, fora da igreja ou além, a par da igreja, é assim só, é si mesmo. Então ele ou olha para si e fala, nós não deveríamos existir porque nós estamos fazendo algo que não é parte da igreja, então nós temos que ter um fim, temos que acabar. Ou ele olha para si e fala, ok, o que nós estamos fazendo é a missão da igreja, então nós não deveríamos estar fora da igreja, então vamos acabar e vamos fazer isso por meio da igreja. Então, de qualquer forma, o ministério para-eclesiástico acaba. A palavra no Novo Testamento para a igreja é eclesia, como Jesus instrui, como Jesus chama o seu povo, a sua congregação. Esse eclesia do Novo Testamento, que nós vemos em Mateus e em Atos, quando essa palavra é usada, essa palavra eclesia significa chamados para fora. Chamados para fora. Então, se nós falamos para vocês, vocês são a igreja, e essa palavra igreja significa chamados para fora, então o que é que isso significa? Quem é que nós somos? Nós somos chamados para fora. Alguns vão usar esse chamado para fora para dizer, nós não fomos chamados para ficar dentro da igreja, dentro de um prédio, dentro das quatro paredes. Nós fomos chamados para fora, nós temos que sair, nós temos que ir para o mundo. Mas não é sobre isso que essa palavra está falando. A palavra chamados para fora, ou eclesia no grego, não está falando a respeito de nós sairmos daqui de dentro. Está dizendo que você saiu de algum lugar. Está falando que você foi chamado de um lugar onde você estava, chamado de um lugar onde você pertencia, e você foi congregado em um outro lugar. No Antigo Testamento, deixa eu só dizer isso também, essa mesma palavra que significa chamados para fora, também pode ser usada para encontros, assembleia, reunião ou ajuntamento de pessoas. Então, quando nós saímos da nossa casa, porque nós fomos convocados para a guerra, ou convocados para uma reunião na praça, ou convocados para formarmos uma assembleia, quer dizer que nós estamos formando ou fazendo uma eclesia. Nós fomos chamados e convocados para fora. Já no Antigo Testamento, a palavra usada para esse ajuntamento, para essa assembleia, para essa congregação, é kahel. Kahel no hebraico significa também congregação, assembleia, ou até mesmo
uma palavra que é usada muito também depois no grego, no Novo Testamento, sinagoga. A sinagoga dos judeus era a igreja dos judeus, era a congregação dos judeus. Então, quando nós falamos, quando lá em Apocalipse chama uma galera de sinagoga de Satanás, você vai entender que esse é um ajuntamento que não participa ou que não faz parte da congregação, da assembleia, da eclesia de Jesus. Então, em Atos 7, quando nós vemos Lucas falando a respeito de Estevão, escrevendo a respeito de Estevão, quando Estevão estava sendo apedrejado ali, no discurso de Estevão, Estevão fala a respeito de Moisés, lá no Antigo Testamento, e olha o que ele diz, Atos 7, versículo 37 a 39. Enquanto você abre aí, deixa eu mandar essa anotação para a Ana lá no telão, que vai facilitar para ela achar as passagens. Ok. Vamos lá, Atos 7, de 37 a 39. Quando ele fala sobre Moisés, o Moisés que era o profeta, que até mesmo ele profetizou a respeito de Jesus, quando ele disse que Deus levantará um outro profeta semelhante a mim, e vocês vão ouvir ele quando vocês não me ouviram. Ele vai falar sobre Moisés assim: este é o Moisés que disse aos israelitas: Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve na congregação no deserto. Essa congregação é a palavra igreja. Na nossa tradução, na nossa versão da século 21, ela coloca congregação, mas é a palavra querel, que é igreja ou congregação. Foi com ele que o anjo falava no Monte Sinai e com os nossos pais, e que recebeu palavras vivas para transmiti-las a vós. Muta tudo aí, irmão. Foi a ele que os nossos pais não quiseram obedecer, mas pelo contrário, rejeitaram-no e, na verdade, desejaram voltar para o Egito. O que está acontecendo? É o meu? Alô? Som? Oh, glória. Então, quando Estevão fala a respeito de Moisés e fala a respeito do povo que saiu do Egito e foi congregado no deserto, ele fala, Moisés falava com a igreja no Antigo Testamento. Ele falava com aqueles que foram retirados ou convocados do Egito e foram congregados no deserto. Se tornaram uma assembleia dos santos, uma assembleia do próprio Deus. Por isso eles eram chamados de povo de Deus. É legal que, se você for entender o Eclesiastes ali, o livro de Eclesiastes, o próprio nome de Eclesiastes, o cara que falava, ditava o livro, o significado é congregador, aquele que congrega, ou aquele que faz a preleição, é o que eu estou fazendo com vocês. Então, no Antigo Testamento já tinha uma noção, uma ideia do que significava ser povo, congregação, assembleia, igreja. Jesus não começou a ideia do nada dizendo assim, você é Pedro, sobre essa pedra eu vou estabelecer a minha eclesia. E todo mundo, uau, o que é eclesia? Bom, deixa eu explicar para vocês agora. Eclesia significa isso, uma vez por semana, vocês vão se juntar, e vocês vão comer juntos, e vocês vão ler, Uau, que ideia maravilhosa! Quando ele disse, sobre essa pedra eu vou estabelecer a minha eclesia, a minha igreja, todos olharam e falaram assim, eu quero fazer parte dessa eclesia. Eu quero fazer parte deste ajuntamento, dessa congregação, porque eles sabiam, pelo menos a ideia que se tem daqueles que compreendiam o Antigo Testamento, as profecias bíblicas, era de que Deus iria separar para si um povo. Deus iria separar para si uma nação. Aqueles que fossem ajuntados por Deus
seriam chamados de congregação de Deus, povo de Deus, eclesia, igreja. Só que agora nós temos, de repente, no meio da eclesia dos israelitas, no meio da nação de Israel que já se achava, eu sou povo de Deus, eu sou igreja de Deus, nós vemos Jesus, o Messias judeu, dizendo assim, não é porque vocês são filhos de Abraão que vocês são minha eclesia. Não é porque vocês se dizem israelitas que vocês são o meu povo. Na verdade, do meio deste povo, eu estou tirando um povo. E este povo que eu estou ajuntando do meio deste outro povo, vai se unir com pessoas de todos os povos. Essas pessoas de todos os povos, por exemplo, a profecia que todo mundo fala hoje em dia, dentro do contexto da casa de oração, Isaías 16:7, quando a profecia fala a respeito da minha casa ser chamada casa de oração, que Jesus usou o chicote lá do templo, lembra? Essa profecia é a respeito de você e eu, dos gentios, porque Deus prometendo para você, para as nações o seguinte, Ele diz assim, e eu os reunirei a mim, as nações, Ele está falando dos gentios, Ele fala, eu os atrairei ao meu santo monte, os encherei de alegria na minha casa de oração, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, porque é de todos os povos que eu reunirei pessoas para fazerem parte dessa congregação. Estão me acompanhando? Essa igreja de pessoas chamada para fora do pecado, para fora do Egito, para fora do império das trevas, para fora do nosso próprio destino. Nós fomos resgatados, retirados do nosso destino e inseridos no destino de Cristo, inseridos na missão de Cristo, inseridos na congregação de Cristo. Isso que significa nós sermos parte da igreja. Então, se você ouvir alguém que tem vergonha de ser chamado parte da igreja, é porque essa pessoa não compreendeu o valor, o propósito e a honra que significa dizer, eu sou parte da eclesia de Cristo. Deus uniu e ajuntou pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação, e Ele, em sua eterna misericórdia, olhou para Varginha e falou assim, eu quero esse, e eu quero que eles façam parte da minha congregação dos santos. Que isso? Deuteronômio 6, 5 e 6. O começo dos 10 mandamentos, o começo da lei do Senhor. Ouve, ó Israel, ouça, o Senhor Jeová, nosso Deus, Ele é um único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Quando Ele chama um povo para si, quando Ele compra pessoas de toda língua, tribo e nação, Ele diz, essas são as palavras que eu quero ouvir de vocês. Essas são as palavras que eu quero que estejam escritas nos seus corações. Vocês, a partir de hoje, não estão voltados para si mesmos. Vocês não estão voltados como amantes do mundo. Vocês, a partir de hoje, têm um único propósito. A minha missão. Vocês vão me amar. Vocês vão me adorar, vocês vão sentir a minha presença, vocês vão interagir com a minha presença, eu estarei no meio de vocês, vocês vão me amar, e vocês vão me amar mais do que tudo que vocês já amaram, mais do que tudo que vocês já quiseram, vocês vão me querer, me desejar. Esse é o propósito da congregação. João 15, versículo 5. Amém. Os cães adorando ao Senhor. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer
sem permanecer em Cristo. Mas aí está um mistério, aí está uma contradição, aí mora um perigo que muitos têm abraçado nos dias de hoje. Não a tal, ninguém tem te abraçado nos dias de hoje, senão só o Ramon. A tal. O tal do desigrejado. Vamos rebobinar. Vamos lá primeiro, deixa eu declarar isso. Existem desigrejados. Rebobinando. Todo cristão foi congregado por Cristo. Só é igreja quem foi alcançado por Cristo. Só pode ser igreja quem foi alcançado por Cristo. Todos que foram alcançados por Cristo congregam. Isso significa igreja. O que é isso? Como pode alguém dizer, eu fui alcançado por Cristo, mas eu não faço parte da congregação de Cristo? Eu não sou congregado por Cristo. Eu não me ajunto ou me junto à igreja de Cristo. Mas eu quero ser chamado de cristão. Amém?